Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Queridos, antes de mais nada, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho para serem notificados de quando houverem novos vídeos, compartilhem os nossos estudos nas suas redes sociais para que haja a promoção deste canal e outras pessoas possam também ter acesso a essa graça que tem nos sido dada da revelação do Evangelho. Peço também que você faça um comentário, quer concordando, quer refutando. Na refutação eu peço para que você tenha argumentos bíblicos, então dê as referências e o seu parecer. Porque o nosso estudo ele não se fundamenta em crendices, mas sim na palavra de Deus. A nossa fé ela é fundamentada na doutrina apostólica, no fundamento apostólico, qual é Cristo, a palavra de Deus. Tá certo? Então, que vocês possam nos ajudar. Amados, o assunto que eu abordarei com vocês hoje, ele é delicado, muitos não gostam de ouvir, possivelmente aqueles que têm o coração endurecido sequer darão continuidade para ouvir o que eu tenho a dizer neste momento. E aqui eu quero tratar de dízimos e ofertas. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que é obrigação de todo servo de Deus contribuir com seus dízimos e com as suas ofertas. Não só para ter a sua própria vida abençoada por Deus, mas também para abençoar a vida daquele que o instrui na palavra de Deus, daquele que lhe ensina e que lhe prega a palavra de Deus. Certo? Então você que tem nos acompanhado, você que tem assistido os nossos vídeos, você que tem aprendido conosco, você tem esta obrigação. Se realmente você tem colocado em prática tudo que tem sido ensinado aqui, você com certeza tem uma estatura espiritual um pouquinho mais avançada do que os demais que não têm acesso ao conhecimento que é passado por este canal. Não só isso, mas se você colocar em prática tudo aquilo que tem sido ensinado aqui, com certeza, não só o seu conhecimento, mas a sua espiritualidade, comunhão com Deus e compreensão para com o próximo é bem maior. Portanto, é de sua obrigação, você que nos assiste aqui, contribuir com o nosso ministério. E eu quero que você compreenda isso dentro da palavra de Deus. Porque se você for um pastor, você poderá também compartilhar esse vídeo para que outros, por exemplo, os membros da sua igreja que têm um duro coração, possam ser instruídos na verdade. Ok? Ok? Então vamos lá. Abram comigo aí as suas Bíblias em Gálatas capítulo de número 6. Gálatas capítulo de número 6. A partir do versículo de número 6. A palavra diz assim: E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Olha que interessante isso. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então você que tem recebido instruções, você que tem sido ensinado por nós ou por qualquer outra pessoa, a sua obrigação é contribuir com tudo aquilo que você tem com este que vos instrui. Se você não faz isso, você não está colaborando com o reino de Deus, porque é a obrigação do rebanho manter o sacerdote que anuncia o Evangelho, seja por qual meio que você tenha ouvido a palavra, presencial ou por meio de redes sociais. Se você faz parte de um rebanho, seja ele direto ou indiretamente, se você tem de alguma maneira aprendido com alguém que tem te instruído, é sua obrigação contribuir com este que te instrui. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui.
não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Ou seja, quando você faz alguma coisa para aquilo que não presta, para aquilo que não serve, só para agrado da sua carne, você vai colher corrupção. Por exemplo, você que gasta o dinheiro na glutonaria, na bebedeira, na prostituição, na imoralidade, né? Com streamings na TV, com coisas que não edificam. O que semeia na carne e da carne ceifará, colherá a corrupção, a própria destruição. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Olha que interessante. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. O que é semear no Espírito? É contribuir com aqueles que, cheios do Espírito Santo, têm pregado, têm te instruído na palavra de Deus para te tornar uma pessoa melhor, para te ensinar a encomendar a alma a Deus, para te salvar da perdição, da condenação do mundo ímpio. Então, do Espírito, você colherá a vida eterna, porque você tem contribuído. Olha que interessante, você tem investido na vida de alguém que tem te abençoado, que tem te instruído, que tem te ensinado a ser agradável a Deus. Então, do Espírito Santo, você vai, neste investimento, contribuindo com o servo de Deus, colher a vida eterna. Porque este que você tem mantido, este que você tem sustentado, este que você tem ajudado, a este indivíduo que com seus bens você tem mantido, né? Ele tem sido usado pelo Espírito Santo para gerar em você a espiritualidade pela qual do Espírito você colherá a vida eterna, a salvação da sua alma. Então eu quero que você preste bastante atenção nisso que será ensinado hoje. Uma pessoa que não dizima, uma pessoa que não oferta, uma pessoa que não investe no ministério de um pregador do Evangelho, principalmente aquele que tem lhe instruído na palavra de Deus, ela não tem salvação. É isso mesmo. Não tem salvação aquele que não colabora com a vida do que o instrui na palavra de Deus. Por quê? Quando você arca, né, com a responsabilidade de manter um servo de Deus, um homem de Deus que tem lhe pregado a palavra, você está, como que eu posso dizer, investindo em que esse indivíduo possa continuar a obra que Deus, por intermédio de sua vida, começou, que é formá-lo um homem salvo, que é torná-lo um homem salvo, que colha do Espírito a vida eterna. Então você tem que prestar bastante atenção nisso. Não há desculpas. Que desculpa você pode dar de não estar contribuindo? Ah, mas eu não tenho nenhum centavo. Nenhum centavo. Amados, prestem bastante atenção. No tempo do apóstolo Paulo, haviam homens que eles trabalhavam para manter aqueles que não podiam. E vocês têm que entender isso o mais rápido possível. Então, às vezes, a pessoa fica arrumando desculpas para não ajudar, e na verdade ela não está interessada verdadeiramente em ajudar ninguém. Ela quer viver do jeito que ela acha melhor, do jeito que ela quer. E não é bem assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus, ele é um mecanismo que depende de todos os outros.
Quando de repente você não pode ajudar pregando o evangelho por ainda não estar preparado, a sua colaboração é trabalhar para que você possa sustentar aquele que tem lhe pregado o evangelho, para que ele conclua a obra em sua vida, para que você também se torne um pregador do evangelho e passe a ser mantido por aqueles a quem você prega o evangelho, ou passou a pregar o evangelho, a instruir. E é assim que tem que acontecer. Eu prego hoje e formo vocês. E durante esse período de formação, vocês vão mantendo o meu ministério. Amanhã ou depois, vocês se tornarão aptos a pregar o evangelho. E aqueles a quem vocês forem instruir também vos manterão. E assim, de geração em geração, tem funcionado o reino de Deus. Dê uma pausinha aqui, nós já voltaremos para cá. Quero mostrar algo para vocês. Prestem bastante atenção nisso que o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios 4, 28. Olha só. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, aqui o apóstolo Paulo cita o exemplo de uma pessoa que em um dado momento da sua vida era um ladrão, uma pessoa corrupta, né, que usurpava daquilo que não era dele, que furtava, né, do seu próximo, e agora ele está falando de um momento em sua vida que ele se converteu. E convertido, Paulo faz o quê? Trabalhe. Olha o que ele ensina. Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Todo pregador do evangelho, ele é necessitado. Todo pregador do evangelho, ele precisa da caridade. Porque não convém que um pregador do evangelho trabalhe. Eu trabalho, mas é porque não existe pessoas leais, fiéis, que tenham recebido a palavra de bom grado e tenham entendido a caridade e nem sabem o porquê devem contribuir. Pessoas que não têm a instrução da verdade, pessoas que não estão preocupadas com absolutamente nada, que não têm generosidade, que não têm gratidão, pessoas que não têm salvação, que nos ouvem, mas todo momento que nos ouvem é para sua própria perdição, porque não têm contribuído com aquele que o instrui. Então, por este motivo, eu sou obrigado a trabalhar, para que eu possa me manter. Mas não convém que seja assim. Existem muitos homens de Deus que vivem da palavra, que pregam o evangelho e que não são mantidos. Por quê? Porque os seus ouvintes não são salvos. Os seus ouvintes não estão sendo cumpridores da palavra de Deus. Talvez por falta de ter alguém que trouxesse uma mensagem como essa, não sei. Mas são pessoas que têm comprometido a sua salvação, que não herdarão o reino de Deus, que não terão a vida eterna. Por quê? Não vivem como Deus tem ensinado, como a palavra instrui, como a palavra ensina. E é uma pena. Mas esta é uma verdade inquestionável. É uma verdade. Quer você queira, quer não, quer goste, quer não, esta é a verdade. Muitas vezes você se encontra na situação em que se encontra por não contribuir, por não ser ofertante. Tem pessoas que ouvem a nossa pregação, congregam em outro lugar, não contribuem lá, nem contribuem aqui. E a alegação que utilizam é: eu não tenho condições de fazer isso. É uma mentira. Isso é uma mentira. Porque a primeira preocupação que você tem que ter é com os domésticos da fé, com aqueles que os instruem na palavra. Voltando lá para Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Deus não é trouxa, irmão. Deus não é besta. Então não se faça de besta. E nem queira fazer os outros de besta também, porque Deus não se deixa escarnecer. Ele sabe muito bem o que você pode e o que você não pode fazer.
Então não entre em dívidas que possam comprometer o seu compromisso em repartir o que tem com aquele que o instrui na palavra. Tudo que você for fazer dentro do seu orçamento, faça-o sem comprometer seus dízimos e suas ofertas. Ok? Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Versículo de número 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Você pega o seu dinheiro e investe nas coisas dessa vida. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Quando na verdade o que você deveria fazer? Investir no Espírito, que por meio de um pregador do Evangelho tem te instruído, para que do Espírito você colha a vida eterna. Olha só. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Você não tem feito isso, porque você não tem se preocupado com a sua alma. Quando você não se preocupa em manter um pregador do Evangelho de Deus, você não está preocupado com a sua própria alma, porque é aquele pregador do Evangelho que está te instruindo. É ele que tem a palavra que vai te levar à estatura de um salvo. Então, quando você não investe na vida de um pregador do Evangelho, você está comprometendo a sua salvação. Então, toma vergonha na sua cara, se posiciona como um servo de Deus, obediente à palavra, e contribua com seus dízimos e com as suas ofertas. E não fique querendo arrumar desculpinha. Você sabe por quê? Nós já voltaremos para cá. Eu vou te mostrar por que você não tem que ficar arrumando desculpinha. Lucas 21, a partir do versículo 1. E olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva, pobre, sem posses, viúva, sem nenhum marido para cuidar dela, para sustentá-la. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Aqui, pequenas não diz respeito ao tamanho, mas sim ao valor. Certo? E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. E agora? Ela deu todo o sustento que tinha. Como você pode chegar para mim e falar que você não tem com o que contribuir? Fala para mim. Se você tiver R$1 no seu bolso, 50 centavos, se você tem R$10 na sua conta ou no seu bolso, você já tem com que contribuir. Você já tem com que ofertar. E eu tenho certeza absoluta que você tem muito mais do que isso e que você não dá porque você pensa em arcar com as coisas dessa vida. Colocando o investimento na vida de um pregador, de um homem de Deus, em segundo plano. E dessa forma, interferindo no propósito do reino de Deus, aonde diz que o pregador viveria da fé. Você sabe o que significa um pregador viver da fé? Não diz lá, o justo viverá da fé? O que significa viver da fé? É viver da pregação do Evangelho. Você formou pessoas na fé e hoje essas pessoas na fé contribuem com você para que você possa continuar formando pessoas, inclusive as suas próprias vidas. Então vocês que não têm contribuído são indesculpáveis diante desse exemplo aqui, porque ela era uma viúva e pobre, não tinha quem a mantivesse e nem condições. O pouco que ela tinha, que era na verdade tudo que ela possuía, ela deu, que eram 2 moedas de pequeno valor. Então se você tem 50 centavos, se você tem aí R$2, R$10, qualquer valor que você tem na sua conta e você fala que você não contribui, é porque você é um canalha. É porque você
é um miserável. É porque você é uma pessoa que não entendeu o Evangelho. Você não tem amor de Deus, você não tem caridade, você não tem salvação, você nunca colherá a vida eterna. Porque você semeia na carne, você se preocupa mais com as coisas dessa vida. Você não se preocupa se o pregador tem o que comer, o que beber, o que vestir e como pagar as suas contas. Você é um egoísta, você não tem o Espírito Santo, você não tem amor. Como pode, aos olhos de Deus, alguém que tem ouvido a palavra do Evangelho, algo que vai lhe levar à vida eterna, não contribuir com aquele que o instrui dessa maneira? Não faz sentido. Não faz sentido. Você não entendeu o Evangelho. Você ainda não viu e nem entrou no reino de Deus. Você não tem a menor noção de nada porque você não tem responsabilidade nenhuma com o reino de Deus. Então, diante desse exemplo aqui da viúva, vamos ler novamente. Você é indesculpável. E olhando, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, lançou mais do que todos estes, esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobejava. Mas esta, o que diz aí? Da sua pobreza deu todo o seu sustento, ou o sustento que tinha. E agora? E agora? O que você vai falar para mim? Ah, irmão, mas se eu der eu vou ficar sem. Mas se eu der eu não terei nada. E ela que não tinha ninguém e nenhum bem, e tudo que tinha, que eram suas 2 moedinhas, ela deu. Você é indesculpável. Você é indesculpável. Aí depois você fica reclamando por que você não prospera, porque você trabalha tanto e não tem nada. Você fica se perguntando o porquê de tanta enfermidade. E o pior, quando fica enfermo, ao invés de ter aquilo como exemplo e começar a contribuir, não, para de dizimar, para de ofertar. Aí usa como muleta o quê? A enfermidade. Mas mal sabe ele que às vezes aquilo veio justamente pelo fato de ele não ser caridoso, não ser generoso. Ah, mas eu já ouvi isso lá no sistema, o senhor está pregando como eles. Eu não estou dizendo que tudo que o sistema prega é mentira. Se você não clamar, as pedras clamam. Voltando lá para Gálatas 6, a partir do versículo 6. E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, não quer enganar Deus. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo, absolutamente tudo. Tome cuidado. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Aquele que investe para as coisas carnais, para as coisas dessa vida, da carne ceifará a corrupção, a destruição, a morte, a perdição. Mas o que semeia no Espírito, investe naquele que prega o Evangelho, porque o texto está falando daquele que é instruído, que reparta de tudo com aquele que o instrui, certo? Mas o que semeia no Espírito colherá a vida eterna, porque o indivíduo está investindo na sua vida, no seu crescimento espiritual, na sua instrução, naquilo que é necessário para que ele alcance a estatura de um salvo, de alguém que colherá do Espírito a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido, desanimado, certo? Então tem muita gente que começa e já quer imediatamente, não é assim, tem um prazo.
é pelo menos aí de 3 a 6 meses para você começar a ver o resultado, porque Deus vai colocar à prova a sua persistência, a sua perseverança, porque Deus também não é bobo. Vamos ver como é que ele tem agido. Vamos ver se isso daqui não é só um fogo aí, um fogo na palha, só para ver se eu vou ajudá-lo ou não. Deus vai colocar você à prova. Então é de 3 a 6 meses para você começar a ver o resultado. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aqueles que têm te instruído na palavra. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Diante desses textos que lemos até então, todos são indesculpáveis. O que vocês poderão dizer a este respeito? O que vocês poderão dizer? Ah, irmão, nós não temos com que contribuir. E a viúva? Viúva e pobre. Fala para mim. Fala para mim. Ela não tinha quem a sustentasse porque era viúva, solteira, não tinha marido. E pobre, não tinha bens. Mas tinha 2 moedas de pequeno valor, que era tudo o que ela tinha para o seu sustento. E ela ofertou. E agora você vem dizer para mim que você não tem condições de ofertar? Sinto muito, irmão. Você está condenado. Você não ouviu, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o Evangelho. Você não tem caridade. Você não tem amor. Você não tem consideração. Você não é uma pessoa generosa. Porque se você não contribui com aquele que lhe instrui no Evangelho, com certeza, absolutamente, você não dá esmola para os pobres. Você não ajuda os necessitados. Porque se o fizesse, com certeza entenderia a necessidade, a obrigação de contribuir com aquele que te instrui na palavra. Não é? O próprio Messias, olha o que ele fez. Abram comigo as suas Bíblias aí, em 2 Coríntios, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Vocês falam, como assim? Bom, vamos lá. Existe aí um mito de que o Messias era praticamente um mendigo, né? Pobretão. Não. O Messias não era. Primeiro que ele descendia de Salomão. José era herdeiro do trono. Se voltasse a monarquia em Israel, o trono seria de José e o Messias seu herdeiro a assentar nesse trono. Ok? Você vai ver dentro da Bíblia que o Messias tinha pelo menos 2 endereços em cidades distintas e de longa distância. Para isso, só se ele tivesse uma grande família ou empregados. Do contrário, outras pessoas invadiriam sua propriedade e se apoderariam delas. Certo? Então, para ele ter muitos irmãos, havia também a necessidade de que José fosse um homem de condições financeiras, porque naquele tempo se tinha filho conforme as suas condições financeiras, porque o filho era um sinal de prosperidade. O homem próspero podia ter vários filhos. Ok? E o Messias tinha pelo menos mais 6 irmãos, 2 irmãs, pelo menos 2 irmãs, porque de suas irmãs e cita 4 irmãos dele. Então pelo menos 6, daí para mais, fora ele. Então a família dele era próspera, tinha 2 casas em lugares distintos, então eles eram prósperos. E mais,
é dito que essas casas eram dele. E se fossem dele, nós vemos aí uma prosperidade maior, porque ele, aos 29 anos, já tinha 2 propriedades, porque foi aos 29 que ele começou a pregar o evangelho. Então ele tinha pelo menos 2 propriedades com 29 anos. Então ele era abastado, fora os bens de seus irmãos, de suas irmãs e até de seus pais. Ao contrário do que se prega, o Messias não era um miserável. Mas o que o Messias fez? Paulo diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Yeshua o Messias, que sendo rico, e alguns atribuem essa riqueza à sua estadia no céu, ou sua moradia pré-encarnação com Deus, não, mas isso aqui está falando de coisas dessa vida, porque Paulo está tratando aqui de oferta. Se você pegar do versículo 1 até o versículo 7, você vai ver que o apóstolo Paulo tratava aqui da generosidade dessa igreja, que mesmo sendo pobre ainda contribuía. Nós já leremos isso, mas eu quero me ater aqui neste momento ao que Cristo fez. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Yeshua o Messias, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre. De que maneira? Pegando o que tinha e distribuindo aos necessitados. Segundo os historiadores, foi isso que ele fizera. E então ele serviu de exemplo a que muitos vieram posteriormente a fazer, o que nós encontramos ali em Atos capítulo 2, a partir do versículo 44, Atos capítulo 4 no finalzinho, o que José fez ali também, que vendeu seus bens. Tudo isso eram exemplos que eles tinham no Messias, que ele fizera com seus bens, eles também passaram a fazer. Ok? Eles passaram a vender o que eles tinham e dar valor aos necessitados, a depositar aos pés dos apóstolos, e esses repartiam de acordo com a necessidade de cada um. Certo? E nós não vemos essa disposição na igreja nos dias de hoje. Por quê? Porque por conta de falsos profetas, de homens exploradores, de homens canalhas, que decepcionaram as pessoas, né, dando mau exemplo, gastando de forma totalmente errada aquilo que recebiam, as pessoas deixaram de ter caridade, deixaram de contribuir e se juntaram a falsos profetas, os quais têm proferido aí palavras imundas, as quais têm interferido na propagação do evangelho, que só é possível por meio de pregadores que sejam mantidos por isso. Ah, mas eu trabalho, eu não preciso da oferta. Irmão, quando você, presta bem atenção, quando você trabalha e você deixa de pedir a oferta, você está como que eu posso dizer? Você está interferindo no agir de Deus por intermédio da vida do ofertante. Porque você está tirando dele uma obrigação e um direito do reino, que é o que? Recolher a oferta desse indivíduo. Você está interferindo em que esse indivíduo se torne caridoso, generoso, responsável, cumpra com as suas obrigações como servo de Deus, que é repartir de tudo o que tem com aquele que o instrui. Você está comprometendo a vida dele. Então se afastem desses falsos profetas, são endemoniados que não têm o menor entendimento da palavra, têm a aparência de justiça, mas, como que eu posso dizer, se afastam dela, são negligentes. Vamos lá, vamos voltar para o versículo de número 1 aqui. Prestem bastante atenção. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. Ou seja, contribuíram alegremente. E como a sua profunda pobreza, olha que coisa, superabundou em riquezas da sua generosidade. Mesmo a igreja sendo profundamente pobre, foram extremamente generosos, porque o pouco que eles tinham, eles recolheram para contribuir com os necessitados, com os santos de Jerusalém. Porque segundo o seu poder, ou seja, aquilo que vocês podiam, o que eu mesmo testifico, diz Paulo, e ainda acima do seu poder, acima do que vocês podiam, deram voluntariamente. Não houve necessidade de que nós pedíssemos. Vocês se voluntariaram a essa graça. Pedindo-nos com muitos rogos, mesmo sendo pobres,
pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, ou seja, que os líderes deixassem que eles, mesmo sendo pobres, pudessem participar dessa graça, de compartilhar, comunicar com o que eles tinham desse serviço que se fazia para com os santos lá de Jerusalém, onde se recolhia a oferta para ajudá-los. Olha só, a igreja pedia, não, nós queremos contribuir o pouquinho que nós temos, nós estamos trabalhando aqui, ó, nós estamos vendendo as coisas na rua, nós estamos fazendo aqui o que nós podemos e nós queremos contribuir, nós queremos ajudar os santos. Cadê essa disposição nos dias de hoje? Cadê? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós. Se colocaram à nossa disposição para que quando nós precisássemos deles para alguma coisa, para a pregação do Evangelho, eles estavam ali como oferta. Pela vontade de Deus. Que coisa maravilhosa. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Ou seja, não tem por que nós ficarmos continuando pegando ofertas com vocês. Olha, não dá, vocês são muito pobres. E o que vocês estão fazendo aí, meu Deus do céu? Olha só. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência, em toda a diligência e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Que coisa, irmãos. Aí vem. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Eles estavam seguindo, como os estudiosos falam, o exemplo de Cristo. Ele abriu mão daquilo que ele tinha e agora as pessoas sentiam a necessidade de fazer a mesma coisa. Certo? Fazer a mesma coisa. Mas e aí, irmão, tudo bem? E quem é que mantinha o Senhor? Quem é que mantinha o ministério do Senhor? Deus é poderoso, irmãos. Lucas 8. Vamos lá? Preste atenção. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12, os apóstolos, iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, que na verdade não é chamada, é Maria, né? Miriam, de Magdalá. Magdalá não é Madalena, é o nome de uma cidade que se chama Magdalá, tá? Então é Miriam de Magdalá, da cidade de Magdalá, e não chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ioná, né? Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Vamos entender isso aqui. Versão NVI. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, e Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Então não só mantinham o Senhor, como também os 12 que lhe acompanhavam. E elas os mantinham com os seus bens. Certo? E aqui não diz que elas eram ricas. Aqui não diz que elas eram prósperas. Apenas mulheres gratas, que entendiam a importância do ministério do Senhor e daqueles 12 que ele estava formando, os apóstolos. E elas faziam o quê? Os mantinham. O que elas pegavam em mão, fosse qualquer valor que elas pegassem, elas faziam o quê? Elas mantinham, sustentavam, não só o Senhor, como os 12. E agora eu te pergunto, qual é a sua desculpa? Te mostrei a igreja de Coríntios pobre,
extremamente pobre. E eles rogavam, imploravam para poder contribuir com os santos em Jerusalém. E superabundaram de maneira que surpreendeu o apóstolo Paulo, que ele falou, não, tem que acabar essa graça, a gente não pode mais colher oferta deles, porque, meu Deus, eles são pobres. E mesmo assim eles contribuem. Como pode isso? E você vem com desculpa? Quanto você tem na sua conta hoje? Quanto que você tem na sua conta hoje? Será que contribuindo com isso, com o que você tem aí, você já não ajudaria a gente muito? Fala para mim. Quanto, digamos, será que 10% do que você tem aí não seria já uma oferta extremamente generosa? Será que você tem dado o dízimo do que você tem recebido, do seu salário? Não tem dado. Eu sei que não tem dado. E eu sei que você pode dar. Mas você não tem dado. Você não tem ofertado. Sabe por quê? Porque você não entendeu o Evangelho. Você não está preocupado com a sua alma. Você não tem generosidade. Você não tem consideração por este que te instrui na palavra de Deus. Você não tem caridade, não tem amor. Você não está nem preocupado com a sua alma. Você não vai ceifar a vida eterna. Pelo contrário, só corrupção. Por isso que sua vida está sempre ladeira abaixo, porque você não contribui. E isso faz com que nós, pregadores do Evangelho, sejamos atingidos também, porque nós dependemos da sua generosidade. Nós dependemos da sua caridade. Eu não posso nem anunciar aqui que eu estou trabalhando, que as pessoas já deixam de ofertar. O dízimo caiu drasticamente depois que eu disse que estava trabalhando. Mas mal sabem vocês que eu tive problema bancário. É isso mesmo. E que afetou a minha renda. Eu não posso mexer em nada enquanto eu não resolver. E cadê a sua caridade? Cadê a sua generosidade? Você pergunta se eu tenho o que comer, ou se o seu líder tem o que comer, o que beber, o que vestir, se ele tem conta para pagar? Você é um irresponsável. Você é um irresponsável. Você não consegue sequer contribuir com o mínimo que seja na vida daquele que tem te instruído na palavra. Você não tem generosidade, você não tem caridade, você não tem consideração nenhuma por aquele que é enviado por Deus para salvar a sua alma. E infelizmente, muitas pessoas são assim. Muitas pessoas são assim. Acham que não tem nenhuma obrigação, acham que não precisam ofertar nem dizimar, não se preocupam mais. Tem alguns que começam e param. Esses dias eu estava conversando com o pastor Dalvino e eu tinha dito para ele que, numa pregação, dito para todos, né, na pregação, que aquele que dizimava e ofertava, em torno de 3 a 6 meses, ele já começaria a colher. O pastor Dalvino está dispensando o trabalho. Está dispensando o trabalho. Só para vocês terem uma ideia. Ok? Alguns têm sido colocados à prova, né, para ver a sua sinceridade, a sua generosidade. Eu estava falando com um irmão que, inclusive, ele estava fazendo greve porque a sua empresa não estava lhe pagando. O irmão Ronaildo. E eu conversando com ele, e ele falando, poxa, irmão, o que me deixa mais triste, olha a mentalidade do irmão, pouco tempo ouvindo o Evangelho, que é uma vergonha para esses que estão ouvindo há tanto tempo, seguindo a gente há tanto tempo e não se arruma na vida. Ele me disse assim, pastor, eu estou muito triste, porque eu não tenho conseguido dizimar e ofertar. Porque eles não estão pagando o meu salário. Fizeram até uma greve para tentar pressionar, mas um deles, que era um líder do movimento, fraquejou e todos foram obrigados a voltar a trabalhar de graça, sem receber nenhum centavo, para não perder o emprego. Mas olha a mentalidade do irmão. Agora tem pessoas que ganham 2.000, 3.000 reais, 5.000 reais. Alguns pegam isso, inclusive, né, 2, 3.000 aí de aposentadoria e não contribuem com nenhum centavo. E se a gente precisa de alguma coisa e a gente pede,
o coração está fechado, eles dizem que não tem, mas a gente que tem o Espírito Santo sabe quando alguém está mentindo. A gente sabe. E para sua infelicidade, eu sei quando você me engana, quando você mente. Saiba que está enganando-se a si mesmo. Porque se eu dissesse como Pedro a Ananias e Safira, você expiraria e cairia morto aonde você estava. Mas eu não faço isso. Sabe por quê? Misericórdia. Coisa que você não tem. Misericórdia. Mas horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então tome cuidado. Bom, amados, esta é a palavra que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que de alguma maneira vocês possam ter definitivamente aprendido a palavra de Deus e que vocês possam contribuir, né, com os seus dízimos e com as suas ofertas. Você pode contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta Você pode contribuir com os seus dízimos e com suas ofertas pelo Pix no CPF no 185-183-398-63. 185-183-398-63. Espero que com essa mensagem, né, eu colha, de alguma maneira, resultados que demonstrem que o caráter de vocês está se assemelhando ao de Cristo e que nunca mais serão picaretas ao ponto de mentirem ao Espírito Santo. E que vocês possam cumprir com as suas obrigações como servos de Deus e ofertar e repartir de tudo o que vocês têm com aqueles que os têm instruído na palavra de Deus, sem vergonhice, sem safadeza, sem mentira, sem desonestidade, para que não aconteça que suas vidas possam ser ceifadas por conta das suas mentiras, por conta da vossa falta de generosidade e caridade. Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz e espero que depois desse vídeo eu possa ver os dízimos e as ofertas entrando. Não só aqui, mas também na conta de outros aí que são seus líderes. Deus abençoe todos vocês. Shalom.